questão número 16, sempre falando sobre avião, né? Um comerciante, dono de uma loja de presentes, comprou certa quantidade de miniaturas de aviões por R$480. Cada um custou R$480? Não, muito caro, né? Ele comprou o lote todo por R$480, tá? Ao receber um pacote com essa mercadoria, ele separou 4 que apresentaram defeito para serem doadas e ficou com 6 para fazer parte de sua própria coleção. Então deixa eu ver isso aqui. Ele comprou uma certa quantidade de aviões. A gente não sabe quantos foram, ainda não, né? Dessa quantidade, a gente só sabe quanto é que ele gastou, R$480. Então, por R$480, ele comprou uma certa quantidade de aviõezinhos. Dessa quantidade aqui, ele separou 4 que apresentaram defeito para serem doadas e 6 para fazer parte da sua própria coleção. Deixa eu anotar isso. 4. Então, claro, não foram vendidos. 6 ficaram na coleção dele, não foram vendidos. E aí, um restante, esse restante foi o que ele vendeu? As miniaturas restantes foram todas vendidas ao mesmo preço unitário, que corresponderia a um lucro de R$4 sobre o preço de compra de cada unidade. Então ele vendeu todo mundo aqui a um valor de R$4, é? Não foi vendido a R$4, é R$4 de lucro. R$4 de lucro em cada unidade dessa aqui. O comerciante, ao apurar o resultado dessa comercialização, desprezando outras despesas, concluiu que não teve lucro nem prejuízo. Não teve lucro nem prejuízo. Quer dizer, o dinheiro que ele ganhou aqui com essa venda é R$480, que foi o que ele gastou com esses aviões. Com base nessas informações, é correto afirmar que na transação comercial foram compradas menos de 30 miniaturas. Bom, a gente tem que descobrir aqui a quantidade de miniaturas. Vamos chamar de X. Ele comprou X miniaturas. Então, dessas X miniaturas, 4 ficaram com defeito, foram doadas. 6 ficaram com ele. E quantas foram vendidas? Isso menos isso. Quer dizer, X menos 10. E ele vendeu com R$4 de lucro sobre cada unidade. Então, olha só. Quanto que é o custo de cada unidade dessa? Quanto custou para ele? É o valor total dividido pelo número de aviõezinhos. 480 sobre X é quanto custou cada aviãozinho desse. Tá, e o que ele vendeu? Ele vendeu aqui 0, não teve venda nenhuma. Esses estavam quebrados. Estavam com defeito, foram doados. Esses aqui também ele não vendeu, ele ficou para a coleção dele. Esses aqui foram os vendidos. Foram vendidos por quanto? Preço de venda. Preço de venda de cada avião, olha só. As miniaturas restantes foram vendidas ao mesmo preço unitário, que correspondia a um lucro de R$4 sobre o preço de compra de cada unidade. Então, o preço de venda de cada unidade foi esse preço aqui, ó. É quanto custou cada um? 480 sobre X. Isso é o custo, né? Quanto custou para ele. Agora, mais R$4 que é o lucro em cada unidade. Então, olha só. Ele vendeu essa quantidade de aviões a esse preço aqui cada um. Essa quantidade vezes esse preço tem que dar quanto? Ele não falou que não teve nem lucro nem prejuízo? Nem lucro nem prejuízo. Quer dizer que ele gastou 480 e arrecadou 480 aqui. Então, esses X menos 10 aviões, vezes esse preço, 480 sobre X mais 4. Isso aqui tem que dar quanto? Quanto ele gastou? 480. Porque ele não teve lucro nem prejuízo. Então, ele arrecadou R$480 vendendo isso. Então, arrecadou com a venda quanto? A quantidade de aviões vendidos vezes o preço. E esse preço tem R$4 acima do valor de compra de cada um deles. É só resolver essa continha aqui.
Bom, para resolver isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, vamos dividir todo mundo por 4, vai ficar x menos 10. Ó, dividindo isso aqui por 4, vai ficar 120 mais 1. Opa, 120 sobre x mais 1. Dividimos por 4, vai dar isso, né? E aqui vai ficar 120. Agora, desenvolvendo, vamos fazer o x vezes todo mundo, vai ficar x vezes isso, vai dar 120. E aqui x vezes 1. E aqui tem menos 1.200 sobre x. Menos 10. Isso dá 120. Agora esse 120 vai cortar. Vamos multiplicar todo mundo por x agora. Vai ficar uma equação do segundo grau, né? Multiplicando todo mundo aqui por x, isso vai dar x ao quadrado, menos 1.200, menos 10x, é igual a zero. Equação do segundo grau. Vamos ordenar. x2 menos 10x, menos 1.200, é igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Não esqueça que o x tem que ser positivo, porque x é o quê? É o número de aviõezinhos que foram comprados, né? E aqui você tem raízes, uma positiva e uma negativa, tá vendo? Menos 1.200. São raízes com sinais contrários. Então uma delas é positiva e a outra é negativa. Você tem que escolher a positiva. Então, quem é o delta dessa equação? O delta é B2 menos 4AC, que vai ficar 100... menos, vai ficar mais 4 vezes isso, 4.800. Esse delta vai ficar 4.900, que é um quadrado perfeito, né? A raiz de delta vai ser 70. Então, o x vai ser menos b, 10, mais ou menos a raiz de delta, que é 70, sobre 2a. Então, vamos ficar aqui com duas raízes. Uma é 10 mais 70 sobre 2, que é 40, e a outra raiz é 10 menos 70 sobre 2, que é menos 30. A raiz negativa a gente elimina, porque x é um número de aviõezinhos, né? Então, a raiz que serve é essa aqui, 40. Então, foram comprados 40 aviõezinhos. Isso aqui já é suficiente para você resolver o problema, né? Olha só, foram comprados 40 aviõezinhos. Esses aqui não foram vendidos x menos 10, que é 30. Qual foi o preço de compra? O preço de compra é 480 sobre 40. 480 sobre 40, isso dá... Isso vai dar 12. Então, R$12 cada. Qual é o preço de venda? O preço de venda é a soma desse custo aqui, que é R$12, mais 4. 12 mais 4 foram vendidos a R$16. Tá certo isso? Vamos conferir. Olha aqui, ele gastou 480 para comprar esses aviõezinhos todos aí. O preço de custo de cada um deles é isso aqui dividido por 40, que dá R$12. Aí ele vendeu 30 ao preço de quanto? O preço original, que é 12, mais 4, é 16. Então, quanto é que ele arrecadou com a venda? O produto, disso por isso. O número de aviões vendidos pelo preço de venda de cada avião. 30 vezes 16, 30 vezes 16, isso aqui dá 480, que é justamente quanto ele gastou aqui para comprar esses aviões. Realmente, não deu lucro nem prejuízo, tá certinho. Agora vamos ver o que ele pergunta. Olha aqui, foram compradas menos de 30 miniaturas? Não, foram compradas 40 miniaturas. Letra B, se as miniaturas restantes tivessem sido vendidas a R$20 cada, o comerciante teria um lucro de 25% sobre o valor total que pagou pela compra. Tem que calcular, né? As miniaturas restantes foram quantas? 30. Comprou 40, né? Ele separou 10, vendeu 30. Se ele tivesse vendido a R$20, ele arrecadaria com essa venda 30 vezes 20, R$600. Por quanto que ele comprou isso mesmo? Comprou por R$480. O problema deu isso.
Nesse caso, ele teria tido um lucro de quanto? Isso menos isso. O lucro seria isso menos isso, vai dar 120. Então seria assim, ele falou, se as miniaturas restantes, que são essas 30 aqui, tivessem sido vendidas a R$20 cada, o comerciante teria um lucro de 25% sobre o valor total que pagou pela compra. Olha aqui, esse lucro é 25% disso, tá certo isso? Quanto que é 25%? 25% é a quarta parte, isso aqui realmente é a quarta parte disso, tá certo. Se ele fizesse isso aqui, ele teria tido um lucro de 25% sobre esse valor. Então, isso aqui está correto. É isso aqui que aconteceu. Ele quer saber qual é a correta, né? É correto afirmar que... Então tá aqui, você já achou. Agora vamos conferir essa aqui. Se o preço de custo de cada miniatura tivesse correspondido a M% do total gasto nessa compra, então a raiz quadrada de M vale 5. Calma aí. Preço de custo em relação ao total. Preço de custo de cada miniatura em relação ao total. Olha só, não foram 40 miniaturas? Então, cada miniatura corresponde a 1/40 do gasto total. O preço de custo é 1/40 do gasto total. Isso aqui ele quer em porcentagem, porque ele chamou isso aqui de M%. Isso aqui, 1 sobre 40, é quanto por cento? 1 sobre 40 é 2,5%. Tá, então, M% seria 2,5%. Quer dizer, esse M que ele está falando aqui é 2,5. M é 2,5. Tá. Então, nesse caso, a raiz quadrada de M vale 5, tá certo isso? Quanto que é a raiz quadrada disso? Olha aqui, raiz de M é igual a 5. Isso aqui é a mesma coisa que você falar, eleva todo mundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que falar que M é igual a 25. M é igual a 25? Não, M é 2,5. Isso aqui está errado. Letra D. Se o comerciante tivesse vendido apenas a metade das miniaturas adquiridas, seu prejuízo seria de 30% em relação ao valor pago. Claro que está errado, mas vamos conferir assim mesmo. Olha aqui. Se ele tivesse vendido só a metade é metade de 30, né? Ó, calma aí, metade de 30 ou metade de 40? Não. Se o comerciante tivesse vendido apenas a metade das adquiridas. Metade das adquiridas são 20, porque na verdade ele comprou 40. Tinha lá aquelas que estavam quebradas, as que ele separou para a coleção dele, mas o total, as adquiridas foram 40. A metade dessas adquiridas é 20, tá? Se ele tivesse vendido só a metade, qual é o preço de venda mesmo? Olha aqui, elas foram vendidas a R$16 cada uma. Tá, então vendendo essas 20 miniaturas ao preço de R$16 cada uma, quanto que ele arrecadaria com essa venda? 20 vezes 16 vai dar R$320. Então olha aqui, ele gastou com a compra 480 e ele recebeu com a venda, nesse caso só vendeu a metade, né? 320. Nesse caso ele teve um prejuízo, né? De quanto foi o prejuízo? Prejuízo... Isso menos isso, R$160. Tá, então quer dizer que ele gastou R$480 e teve um prejuízo de 160. É isso que ele está falando aqui? Ó, se o comerciante tivesse vendido apenas a metade das adquiridas, seu prejuízo seria de 30% em relação ao valor pago. Isso aqui é 30% em relação a isso? Não é 30%, isso aqui é um terço. 160 é um terço disso aqui. Um terço não é 30%. Um terço é 33,33%. 33 e um terço, né? Então não seria 30%, seria 33,33%. Então isso aqui está errado também. Então a resposta correta é a letra B de Bravo.